Vamos fazer uma pequena conversa onde vamos falar a respeito desse tema que é tão discutido dentro de Nova Acrópole, que é a questão de educação e valores, que hoje é uma questão muito discutida pelo mundo afora. Projetos de escolas que integrem mais o aspecto da formação com a informação. Não sei dizer, não estou tão atualizada assim a ponto de saber quais desses projetos estão sendo melhor sucedidos, mas o fato é que dentro da filosofia sempre foi considerada que a educação teria que contar com o aspecto formativo e informativo. E é exatamente dentro dessa tônica que nós vamos trabalhar hoje. Vamos discutir um pouquinho esse assunto tão importante e tão vital. Eu acredito que a gente chegou a um esgotamento de um modelo de educação conteudista, que passa algo meramente, digamos assim, de uma maneira programática, mas não muito vivencial. Quem me educa? Essa é uma questão que hoje tem sido muito discutida. Os pais muitas vezes dizem, o colégio deve educar. O colégio muitas vezes diz, não, isso é função dos pais, nós apenas instruímos. Na verdade, cá entre nós, como escola de filosofia que somos, como professores de filosofia, nós devemos dizer que todos educam. Qualquer pessoa, em qualquer posição dentro da sociedade, está num papel de que tudo aquilo que ele faz seja visto e seja de alguma maneira um referencial. Eu me recordo bastante da minha infância que uma das pessoas que eu mais admirava era o pipoqueiro que ficava na frente do colégio. E ele me educava. Pelo carinho com que tratava todas as crianças, pela alegria que tinha, ele me educava. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, é um educador. Nós não podemos imaginar uma virtude de cerquinha, ou seja, eu sou educador da cerca da minha casa para dentro. Fora, sou qualquer coisa. Isso geraria uma incoerência que nós não seríamos educadores em lugar nenhum. E a mesma coisa numa escola. Somos educadores da cerca da escola para dentro e para fora também. É um compromisso de toda a humanidade com educar as suas novas gerações, que são nossas. No fundo, nós temos que ter um senso de família. As crianças, os jovens da humanidade são nossas crianças, são nossos jovens. E a educação tem que ser cada vez mais aperfeiçoada na sua dimensão vivencial, na sua dimensão de valores. E é o que nós vamos discutir um pouquinho hoje, não é? Vamos lá então. Gosto muito de etimologia, sempre começo por isso, pela origem das palavras. Parece que quando as palavras foram criadas, elas escondiam aí algum segredo que com o passar do tempo foi se perdendo. E hoje a gente já não sabe muito bem. Essa educação é uma palavra muito interessante, porque vem do latim ex e ducere. Ex ducere significa conduzir, guiar para fora. Que interessante, não é? Conduzir, guiar para fora o quê? Parece que a educação tem a ver com guiar para fora algo que existe dentro do homem. Como se você cultivasse uma semente que está dentro da terra, para que ela venha à tona, para que ela gere os seus ramos, para que ela possa um dia gerar flor, fruto, para que um dia ela possa alimentar a humanidade. Alimentar essa semente que existe dentro do homem para que ela venha à tona, trazer à tona o quê? Aquilo que de mais humano, a essência que existe dentro de cada um. Ou seja, educar é humanizar, é trazer à tona essa condição que todos nós temos de seres humanos completos, que temos que trazer à tona, que temos que tornar ativa na nossa vida. Tá? Então, educação tem a ver com despertar o humano em nós, fazê-lo brotar, fazê-lo vir cada vez mais à luz e gerar frutos. E se nós pegarmos referenciais históricos de pessoas que tiveram uma formação impecável, um caráter muito bem formado, pessoas que foram exemplares, dizemos, nossa, como essa pessoa era privilegiada, olha como tinha valores, olha como era fantástica. No entanto, se a gente para observar, do ponto de vista potencial, todos os seres humanos têm os mesmos valores latentes. A diferença é quantos trouxemos à tona e quantos ainda não. Eu gosto de usar um exemplo que eu sempre utilizei para ensinar Parmênides, que é um antigo escritor, um antigo filósofo da Grécia, que ele falava a respeito de como as coisas vão se deslocando no tempo, como existe a ilusão do tempo. Eu uso o seguinte exemplo. Imaginem vocês que a gente esteja dentro de uma sala de aula, apague aí o interruptor, e haja várias pessoas dentro dessa sala. E de repente eu chego com uma lanterna e ponho um foco no rosto de uma primeira pessoa e digo, ele chegou. Depois eu estendo esse foco e pego uma segunda pessoa. Então, primeiro momento ele, segundo momento ela.
Estendo ainda mais o foco, pego ela ali atrás. Terceiro momento, quarto momento, ela. Eu tenho a impressão de que está havendo um deslocamento no tempo, de que essas pessoas estão chegando. E, no entanto, se eu colocasse o dedo no interruptor, eu veria que todo mundo esteve aí o tempo todo. Que, na verdade, essa ilusão do tempo é gerada pela nossa consciência percebendo as coisas. Isso dizia Parmênides, é a nossa consciência percebendo as coisas que gera a ilusão do tempo. E eu gostaria de trazer isso para o nosso argumento dos valores. Nós temos todos os valores que qualquer outro ser humano tenha tido. Os grandes, os melhores, os seres humanos que nós tomamos como referencial. Nós temos exatamente os mesmos valores. O que falta é irmos lançando luz sobre cada um desses valores que nesse momento estão na escuridão, que nesse momento estão adormecidos. E a educação é uma preciosa ferramenta para isso, para lançar luz sobre os valores adormecidos do ser humano, para que a gente se aproxime dessa plenitude da condição humana, um ser humano pleno, que tem capacidade de aportar ao mundo com tudo aquilo que a natureza espera dele, valores, virtudes, sabedoria, que tem a possibilidade de entrar em fluxo com toda a natureza, contribuir para a natureza, beneficiar, deixar o mundo melhor do que aquele que ele encontrou. Então, não existe um ser humano que tenha nascido com melhores condições do que outro, melhores valores, poderes latentes mais avançados que os outros, não. Todos somos proprietários de uma condição humana, adormecida ou desperta. E a educação trabalha para despertar paulatino dessa condição humana que existe dentro de nós. Não há privilegiados quanto a isso. Todos fomos privilegiados pela natureza com a condição humana. Continuando, o que há dentro do homem que precisa vir à tona? A essência humana, claro, né? Aquilo que temos de mais profundo, aquilo que nos caracteriza como seres humanos, os nossos valores humanos. Nos contos de fada existe sempre uma passagem que eu gosto bastante de ressaltar. Imaginem vocês que o rei teve a sua princesa sequestrada, sua filha foi levada por uma bruxa e está aprisionada por um dragão. E existe uma profecia de que vai passar por ali um príncipe e vai libertar essa princesa. E essa profecia, num belo dia, aparece de fato um príncipe naquele reino. E o rei, conhecedor da profecia, diz: deve ser ele que veio para me ajudar a libertar minha filha. E vai lá para ele e diz: salve minha filha que está prisioneira de um dragão num castelo em tal lugar. O príncipe ele só checa uma coisa: se o objetivo é nobre, justo e bom. Se ele considera que esses três requisitos estão atendidos, o objetivo é nobre, é justo e é bom, ele se coloca em marcha em direção a esse objetivo. Ele não pergunta se ganhará alguma coisa com isso, nada, nada. Ele simplesmente se coloca em marcha imediatamente, ainda que seja só um garoto. E do outro lado existe um dragão. Às vezes é um garoto imberbe, quase que um adolescente. Mas ele se coloca em marcha e vai salvar essa princesa. Quando ele faz isso, no meio do caminho, vão surgindo elementos, instrutores, doadores mágicos, que vão dando para ele ferramentas. Então ele dá um copo d'água para um velhinho, uma moringa de água para um velhinho, esse velhinho ensina para ele uma fórmula mágica, ou dá um manto da invisibilidade. Ele salva um determinado pássaro de um predador, e esse pássaro também ensina para ele uma palavra mágica. Aí lá adiante ele vai encontrar uma espada cravada numa pedra. Enfim, quando ele chega diante do dragão, ele está armado até os dentes e pronto para vencer esse dragão. Por quê? A sua boa intenção, empenhada em fazer aquilo que é nobre, justo e bom, foi trazendo à tona os seus poderes latentes. E é exatamente isso que acontece. Quando o homem se compromete com algo que é maior do que a mera sobrevivência, com algo que justifica a sua existência humana, com algo que beneficia um conjunto maior de seres humanos que não apenas ele vai caminhando e os seus poderes latentes vão aflorando. E a educação é um processo que ajuda a que esses poderes latentes de fato venham à tona. Porque só quando isso acontece estamos verdadeiramente educados, alguma coisa foi trazida à tona. Se não estamos instruídos, ilustrados, mas não necessariamente com melhores respostas para a vida, que é a condição fundamental. Condição fundamental para você saber o quanto uma pessoa sabe é ver como ela responde à vida. As circunstâncias da vida em geral, qual a resposta que ela dá? Como ela responde às adversidades que surgem, quais as iniciativas que tem. Isso é o que ela sabe.
Ah, eu tenho muitos títulos, eu tenho muitos conhecimentos. Coloca ele diante de uma dificuldade e vê, pelas vossas obras vos conhecerei. Não é isso que diz a frase bíblica? Pelas vossas obras. Não é muito pelos vossos títulos ou pelos vossos diplomas ou pelo tanto de conteúdos memorizados que você tem, pelas vossas obras. Então a educação deveria dar essa formação que nos permite responder adequadamente à vida e trazer os nossos poderes latentes à tona. Formação de caráter, que é um elemento fundamental, então, que faz parte do aspecto formativo. A educação, então, tem um aspecto informativo e um aspecto formativo, que vem a ser formação de caráter. Eu gosto de utilizar o conceito platônico, que eu acho ele muito eficaz, muito interessante, em que ele diz que todo ser humano traz de berço uma inclinação para gostar de algumas coisas e rejeitar outras. Isso são tendências naturais do ser humano. Mas que ele deveria ser educado desde a mais tenra infância para gostar de coisas que o humanizam e rejeitar aquilo que o brutaliza, aquilo que o animaliza. Ou seja, essas tendências, essas inclinações deveriam ser educadas para que ele gostasse de tudo aquilo que lhe faz crescer, humanamente falando, e rejeitasse tudo aquilo que o regride, que o torna um bruto, que o torna uma criatura descontrolada, animalesca e coisas desse tipo. Tá? Então, a boa formação de caráter educa as inclinações do ser humano. E isso é a formação de caráter. Sócrates, numa determinada passagem, eu acho muito interessante, aqui já entrando numa consideração que é importante a gente imaginar. Coloco para vocês como um objeto de imaginação. Será que um Estado que tivesse uma educação perfeita, desse uma educação altamente formativa, ele obrigaria todas as pessoas a crescerem na mesma velocidade? Claro que não, né? Existe um componente individual, um componente de cada um. A resposta que cada um dá é uma coisa que não depende simplesmente daquilo que vem de fora. O que um Estado perfeito poderia e deveria fazer é convidar constantemente o homem a crescer, mas não pode obrigá-lo a crescer. Isso faz parte da natureza humana, cada um cresce quando sente que esgotou um determinado patamar, sente fome, sede de expansão de consciência, sente necessidade de algo mais. Por isso eu gosto desse exemplo de Sócrates e da parteira. Uma ocasião disseram a Sócrates que ele era um instrutor tão bom, um filósofo tão eficaz, que ele deveria ensinar aquelas suas disciplinas a todos os 30 tiranos de Atenas, transformá-los todos em filósofos. E Sócrates, que era muito paciente, dá uma risada dessa colocação, né? E diz, olha, a minha mãe, Fenaretes, era parteira, e era uma excelente parteira. Só tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer, que era dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Entendem isso? Eu não posso trazer à luz algo que a pessoa não tem germinando dentro de si, ainda que eu seja o melhor educador do mundo. Se a pessoa está muito estática, equilibrada naquilo que ela é e não quer crescer, a educação convida, mas não obriga. Agora, aquele que está inclinado à mudança, esse vai ouvir esse chamado e vai utilizá-lo para crescer. Então, do ponto de vista sociopolítico, o que um Estado poderia fazer é criar as melhores condições possíveis para que as pessoas crescessem, sentissem-se convidadas a crescer, mas não obrigar. Isso não seria possível. Em algum momento, talvez essa pessoa que está estática viesse a relembrar essa chamada e viesse também começar o seu caminho de deslocamento. Mas obrigar alguém a evoluir, evidentemente não podemos. Mas sim, a obrigação de um Estado seria oferecer todos os convites possíveis para que a evolução se fizesse. Ou seja, que a educação fosse uma educação completa, que procurasse dar a formação adequada para que todos se sintam convidados a crescer. É melhor a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. Isso é uma frase de Platão. E Platão ele falava isso e ele é coberto de razão. O conhecimento em mãos inadequadas vai ser utilizado contra a humanidade. Se você pegar alguns dos grandes tiranos da história da humanidade, sei lá, vamos pegar um Adolf Hitler. Vocês já devem ter ouvido falar que ele era uma pessoa que falava muito bem, tinha uma excelente oratória, tinha toda uma capacidade de lidar com as palavras muito eficiente, muita lógica.
E, no entanto, era um psicopata, era um louco. Adolf Hitler, será que não seria melhor que não tivesse recebido nenhuma instrução? Ou seja, o conhecimento nas mãos de uma pessoa inadequada vai se virar contra a humanidade, como uma faca na mão de uma criança. Dentro de um estado ideal, a formação seria dada em conjunto com a informação. É interessante se vocês pegarem as escolas de filosofia antigas, o critério para você entrar num museu pitagórico, para entrar numa academia platônica, para entrar num liceu aristotélico, era todo um critério de caráter e não propriamente de pré-requisitos intelectuais. Isso é interessante, né? Uma espécie de vestibular revolucionário. Diga-me quem você é, qual o grau de caráter consistente que você tem, senão eu não te passo informação. Informação em mãos inadequadas pode ser um grande prejuízo para a humanidade. Então, em épocas antigas, já houve essa consideração de tal maneira que não se passava o conhecimento. O conhecimento tinha que crescer, a instrução tinha que crescer junto com a formação. Formado e informado simultaneamente, nenhum poderia disparar na frente do outro, para que essa educação fosse consistente. Okay? Se não tivermos informação junto com formação, teremos uma espécie de adestramento ou de programação. Adestramento, o que se faz com o animal, programação, o que se faz com uma máquina. Nenhum dos dois humano, nenhum dos dois adequado ao tratamento de um ser humano. Ou seja, mecanicidade ou um mero, digamos assim, adestramento por medo e desejo, consciência animal. Nunca a verdadeira educação. Então nós somos, como dizia o professor Luiz Carlos ainda há pouco, tecnicamente adestrados para fazer algumas finalidades práticas, para realizar alguns ofícios práticos. Mas em nome de que faremos isso? Com que espírito? Que prioridades daremos àquilo que fazemos? Aonde irá o limite ético daquilo que a gente não deve fazer? Isso muitas vezes não acompanha essa formação. Cá entre nós, vamos pensar bem seriamente. Se uma pessoa te pede uma quantia emprestada, essa pessoa está com uma necessidade, pede um valor emprestado para você, e você precisa de alguma garantia de que ela vá te devolver. Ela te diz quantos anos de escolaridade ela tem. Isso é suficiente para garantir que você vai receber esse dinheiro de volta? Cá entre nós. Mas como assim? Como assim? Se a escolaridade não garante um básico de caráter dos seres humanos, o que é que ela está garantindo? Um número maior de anos escolares deveria garantir maior solidez de caráter. Não garante? Então garante o quê? Maior habilidade técnica para determinados ofícios. Mas o que humanamente você vai fazer com isso é uma outra história. Continuando nossa conversa, exemplos de profissões sem valores. Às vezes uma informação intelectual muito bem dada, muito esmerada, em grandes faculdades pelo mundo afora, mas às vezes temos algumas coisas bizarras, como por exemplo, um profissional de saúde que não tem empatia em relação aos seus pacientes. Não sente em nada a dor, o sofrimento do outro para saber como medicá-lo, para saber como atendê-lo. Olha, é uma coisa complicada, é bem complicado. Um profissional de saúde absolutamente frio em relação ao bem-estar e aos sentimentos daquela pessoa que ele atende. Bem complicado. Eu não gostaria de um profissional de saúde assim na minha companhia no caso de doença, por exemplo. Eu acho que ninguém gostaria. Aquele que constrói algo sem vontade, não tem determinação, vai fazendo tudo com a lei do menor esforço, evidentemente fará as piores coisas. Não tem força de vontade, não tem determinação suficiente. As coisas que constrói são todas obedecendo à lei do menor esforço, ou seja, as mais mal feitas possíveis, apenas para atender o seu desejo de lucro. Evidente que ninguém gostaria de comprar uma casa de um construtor assim, destituído de vontade. Que mais? Pessoas que cuidam de crianças sem amor. Detesto criança, mas sou cuidadora. Logicamente, ninguém gostaria de deixar o seu filho com uma pessoa assim. Evidentemente que o amor é um componente fundamental dessa profissão. Mas vejam bem, quando essa pessoa se desenvolve na sua formação para essas profissões, ele foi formado para ter esses valores? Junto com o aparelhamento técnico que ele recebeu, ele foi formado para ter esses valores? Deveria. Isso é uma necessidade.
cada vez mais premente, cada vez mais clara. Tá? Continuando, cuidar de direitos e leis sem se preocupar em ser justo. Imagina uma pessoa que defende direitos, defende leis, arbitra a justiça e não tem nenhuma preocupação em ser justo na sua vida pessoal, em considerar a si próprio como uma pessoa justa. Como será que funciona isso? Será que funciona bem? Eu acho muito discutível. Será uma pessoa que não defenderá a justiça, defenderá interesses, contanto que bem pagos. Não é isso? Uma pessoa que trabalha com leis e não é justo é, no mínimo, um pouco estranho. E onde que se vê faculdades que realmente demandem isso? Que a pessoa se torne cada dia mais justa para poder administrar as leis numa sociedade, num Estado? Onde se exige isso? Onde se forma para isso? Uma pessoa que cuida do equilíbrio psicológico dos homens, da humanidade, sem nenhum equilíbrio, sem nenhuma harmonia básica. Ou seja, eu quero transmitir harmonia e eu não tenho harmonia. E aí? Também complicado, não é? E por fim, uma pessoa que lida com idosos sem generosidade e sem respeito. Também uma coisa terrível, né? Um fracasso total. Vejam bem, essas profissões e muitas outras, poderíamos fazer aqui uma lista enorme de atributos, de valores, que são tão importantes ou mais do que qualquer formação técnica que se dá a esses profissionais. São tão importantes ou mais do que qualquer ensinamento que se recebe em banco de faculdade. E, no entanto, esses valores não são muito priorizados, não são muito considerados na formação das pessoas. É evidente que quando a gente pensa numa sociedade ideal, a gente pensa nesse vácuo sendo preenchido, nessa formação sendo transmitida junto com a formação. Ou seja, que a educação trabalhe com valores o tempo todo. Essa tentativa, essa busca mundial que tem sido feita nesse sentido, que eu espero que tenha sucesso, porque isso seria uma transformação fenomenal. Gente, imaginem, essa semana tivemos o anúncio dos 8 bilhões de seres humanos na Terra, não foi isso? 8 bilhões de seres humanos sendo educados com base em valores, mais do que simplesmente técnicas. 8 bilhões de seres humanos sendo educados para trazer à tona os seus poderes latentes humanos. Quais seriam os problemas que a gente não teria condições de enfrentar? Com 8 bilhões de seres humanos nessas condições. Quem enfrentaria uma massa de humanidade bem formada e com valores ativos? Nós teríamos condições, ferramentas para resolver, para enfrentar qualquer problema. Qualquer problema. Então é um elemento premente e fundamental a ser visto em relação à educação, que ela inclua uma formação eficaz em valores. As vigas que sustentam as nossas vidas são valores. Sem eles, a nossa vida desmorona e a nossa sociedade também. Então, quando nós percebemos que a sociedade desmorona em muitas coisas, no egoísmo feroz, num jogo de interesses onde cada um pensa apenas em si próprio, numa expectativa pessoal que desconsidera o todo, numa incapacidade de pensar como comunidade, como família, como sociedade, como humanidade, numa separatividade constante. Com certeza, quando a gente vê esse tipo de sintomas, já sabemos, faltam valores, é claro. Faltam valores aí. A sociedade desmorona. Isso é sinal de que alguma coisa lá do arcabouço, das bases, das vigas, não estão sustentando o peso de uma civilização desse tamanho. E não sustentam porque falta o ingrediente fundamental, que é uma boa formação em valores. Continuando, descobrimos o que de fato sabemos pelas respostas que damos à vida. Já falamos sobre isso, é exatamente assim, exatamente. Imaginem, eu sempre cito isso nas minhas palestras, um exemplo bobo, imagine que eu fosse uma catedrática que já tivesse estudado tudo sobre o medo, que estivesse aqui dando uma aula para vocês sobre o medo. De repente me aparece um rato aqui em cima. Eu sou a primeira que sai correndo em pânico e pulando em cima da mesa. Aí a gente teria que pensar, eu sei alguma coisa sobre o medo ou não sei? O que de fato eu sei sobre o medo? O que determina o que eu sei? Coloca a pessoa diante da vida, que você vai ver o que ela sabe. Veja as respostas que ela dá às circunstâncias, que você vai ver o que de fato ela sabe. Imaginem vocês a quantidade de formação técnica, mas pouco humanística que a gente tem hoje em dia. Imaginem que os anjos não digam amém
que a gente tivesse um tipo de guerra civil, uma catástrofe internacional, alguma coisa que nos devolvesse a uma vida muito precária, onde cada um tivesse que novamente fazer o fogo, produzir os seus alimentos, que a gente voltasse a um estágio muito primitivo por conta de alguma catástrofe. Importaria a alguém quantos diplomas uma pessoa tem? Importaria quem sabe acender um fogo, quem sabe preparar um alimento, quem sabe compartilhar esse alimento com os demais, quem sabe organizar as pessoas para que elas não entrem em pânico, quem sabe fazer com que haja uma distribuição básica do trabalho para que todos possam prover aquilo que necessitam. Interessaria quem tem valores ativos, aqueles que levantariam e tomariam a frente do processo. E de fato, maquiado por trás de uma civilização requintada, nós temos a mesma coisa. Quem vale são as pessoas que têm valores. São aquelas que dão respostas adequadas à história, são aquelas que dão referenciais para que os outros a sigam, são aquelas que são realmente um ponto de inflexão, um ponto de disrupção, um ponto de mudança na história da humanidade. Sempre foi assim. Se vocês olharem na história, vocês não vêem um momento histórico onde houve grandes transformações, porque uma multidão de pessoas acordou de manhã e resolveu mudar o mundo. Mas sempre foram algumas pessoas de valores, que tomaram a frente dos processos. No fundo, os valores escreveram a história e a ausência de valores desmontou a história ao longo dos tempos. É assim que funciona, sempre foi assim. A educação conteudista nos dá respostas para a vida? Nós sabemos que não. Me recordo de uma situação, muitos anos atrás, eu era recentemente formada, recentemente graduada, e vivi uma experiência difícil, uma experiência de cunho pessoal difícil, eu não tinha uma resposta muito adequada para ela. Aí eu parei para pensar se toda aquela montoeira de papéis que eu tinha acumulado ao longo do meu curso universitário, se alguma página ali me ajudaria a ter alguma resposta para aquela situação. Uma folha de papel que fosse, uma página de tudo que eu estudei ao longo de todos aqueles semestres. Alguma coisa poderia me socorrer naquele momento? E infelizmente não achei essa página. Infelizmente não achei. Então é um momento para a gente repensar determinados esquemas sociais. O que a gente está chamando de educação. E não está sendo suficiente para garantir uma vida humana digna. Não está sendo suficiente para garantir à humanidade aquilo que ela tem de fundamental, que é a sua dignidade. Então é uma mudança premente. Eu trouxe algumas dinâmicas, gosto de parar e pensar, inventar. E eu acho que a gente deveria, todos nós, fazer um pouco de exercício de imaginação. Como é que a gente poderia fazer com que uma criança, através de alguma dinâmica associada ao processo de educação, adquirisse valores? Acho que se todos nós nos puséssemos a pensar nisso, já teríamos talvez um conteúdo programático bastante interessante. Nós procuramos fazer isso no programa Crianças para o Bem. E temos um conteúdo programático onde os valores estão estreitamente associados a todas as práticas educativas. É o que se procura fazer. Então imaginem situações desse tipo. Ensinar fraternidade e generosidade com um grupo de crianças ou de adolescentes. Fazer o grupo se sentir como uma família. Ensinar a estender a noção de família. De fato, Platão ele dizia que uma das coisas fundamentais que se deveria relembrar ao homem é que a humanidade é uma família. Quando ela se esquece disso, começam a nascer todos os problemas que vivemos socialmente. Ensinar a estender uma noção de família, ou seja, sua classe agora é uma família. Seu grupo de amigos com os quais você estuda, seus educadores são uma família. E que haja uma preocupação real, que essa criança aprenda a, de fato, estender os seus vínculos de família para grupos cada vez maiores e se sinta capaz de fazê-lo. Porque se existe uma coisa que é necessária é que sejamos cada vez mais universalistas, que pensemos cada vez mais em como a nossa vida beneficia o máximo de pessoas possível. O que mais poderíamos fazer? Aprender, ensiná-la a olhar nos olhos para ver como o outro está e, em caso de necessidade, oferecer ajuda. Tirar a mecanicidade, ensinar a criança desde cedo a cumprimentar olhando nos olhos do outro. E ao sentir a necessidade do outro, disponibilizar-se para estar com ele. Disponibilizar-se para ajudar. Combater a mecanicidade com que passamos uns pelos outros todos os dias.
a mecanicidade com que damos os nossos bom dias, boa tarde, boa noite, sem em nenhum momento parar para olhar se o outro realmente necessita do meu apoio para construir esse bom dia, essa boa tarde ou essa boa noite. Ou um como vai, que você não está absolutamente interessado em como o outro vai de fato. Não é isso? Ensinar a estar sensível à necessidade do outro. Olhar nos olhos. Eu me recordo que uma vez vivi uma situação que eu achei muito interessante. Eu estava estacionada num determinado local aqui em Brasília e havia um menininho que estava cuidando dos carros e veio me pedir uma moeda. E eu não tinha, de fato, não tinha nenhuma moeda. Aí virei para ele e falei: filho, a tia hoje está sem nenhuma moedinha, mas quando eu passar aqui de novo eu te dou, tá bom? Estou olhando nos olhos dele. Ele saiu tão contente, tão saltitante, que eu fiquei pensando, talvez ele precisasse mais desse olhar do que de uma moedinha. Talvez ele estivesse mais carente de alguém que olhasse nos olhos dele, o visse e o tratasse como um ser humano, do que alguém que atirasse no ar uma moedinha para ele pegar no chão. E realmente é uma das coisas fundamentais que a gente se veja, que a gente se sinta, que a gente desenvolva empatia. Ou seja, algumas dinâmicas nesse sentido, fundamentais. O que mais poderíamos passar? Desenvolvimento de vontade, fazer com que eles olhem para as tarefas que fizeram e sintam um sadio orgulho de poder fazer coisas boas. Ou seja, se eu ajudo a arrumar a sala, depois todo mundo admirar a obra-prima que foi feita, uma sala bem arrumada, material escolar no lugar certo, as coisas todas nos seus lugares, que eles sintam um sadio orgulho das coisas que eles constroem, das coisas que são capazes de fazer. De tal maneira que esse sadio orgulho seja maior do que a inércia, do que a tendência à lei do mínimo esforço, que possa fazer com que eles sejam proativos, queiram sempre ser um fator de melhora para o mundo, de deixar os lugares por onde eles passam melhores do que estavam antes. E isso é um elementozinho pequeno, mas muda demais. Já imaginou se nós procurássemos em todos os lugares por onde passamos deixá-los melhores do que estavam antes da gente chegar? Quer no plano físico, quer no plano emocional, quer no plano mental, ser fator de soma. Orgulhar-se das nossas contribuições sadias para o mundo. Orgulhar-se daquilo que se faz, daquilo que é produtivo, daquilo que agrega valor. Também uma coisa muito importante que vai fazer deles pessoas proativas e capacitadas para construir, com força de vontade necessária para construir o mundo. O que mais podemos ter? Do ponto de vista da justiça, ensiná-los a ser sinceros ao contar o que aconteceu, mesmo que a culpa seja sua. Ensinar cada vez mais que é muito mais bonito se você cometer um erro, assumi-lo, do que você tentar fugir daquilo que você faz. Sempre terceirizando, sempre procurando culpados. Isso se estende pela vida inteira. Esse é o mal da vitimização. A vida inteira a pessoa procurando culpados para tudo que ele é. Sempre se colocando como vítima de fatores ocultos, forças ocultas. A vida inteira atribuindo culpados a todas as suas falhas, a todos os seus fracassos. Desde cedo ensinar a criança a responsabilizar-se pelos seus erros. Ensinar como isso é digno, como isso é honrado. Ensinar honra para as crianças. Fazer com que elas sintam esse sentimento de honra, esse sentimento de dignidade. Experimentem deles desde cedo. Eles são gostosos, eles são saborosos. A criança se afeiçoa a isso, ou pode se afeiçoar. Isso é um fator de transformação tremendo. O que mais poderíamos sugerir? Fazendo um trabalho de imaginação aleatório. Fiz apenas algumas colocações, tenho certeza que vocês podem pensar em muitas outras coisas. Imaginem, por exemplo, imaginação e criatividade. Fazê-los entender que nada no mundo está completo. Tudo está esperando por eles para continuar. Ou seja, o que está pronto? Nada. Às vezes nós damos a sensação para as crianças, para os jovens, que as grandes invenções, as grandes construções do mundo já foram todas feitas. Não tem nada para fazer. Portanto, eles não precisam ser criativos, não precisam ser inteligentes, não precisam ser produtivos, porque tudo que tinha que ser feito já foi. E isso é péssimo, eles têm que sentir que tem pontas soltas em todas as áreas. Todas as áreas do conhecimento humano têm coisas para serem aperfeiçoadas, para serem construídas. Tudo tem, a humanidade está esperando por eles para dar um passo adiante. Não tem nada pronto, não tem nada terminado. Cada vez mais estimular essa autoestima, tá? Para que eles possam, de fato, acreditar em si próprios como pessoas que vão fazer diferença na história humana. Nada está pronto, nada está acabado. Tudo está esperando por vocês.
Que mais? Amor ao conhecimento. Isso é uma coisa muito interessante. Eu me recordo que no meu tempo de aluna de ensino médio, eu tive um professor que ele deduzia todas as fórmulas matemáticas que ele ensinava para a gente. Como se chegou àquela fórmula. Ele deduzia a fórmula, contava a história do criador da fórmula, por que ele resolveu fazer aquilo e como ele deduziu, de tal maneira que a gente ficava gostando, curtindo aquilo, achando interessante como é que a pessoa pensou numa coisa dessa, de onde ela partiu para chegar a isso. E muito cedo esse professor foi dispensado porque ele dava pouca matéria com aquele método e era preciso aprender muita coisa, o vestibular vinha e nós não podíamos perder tanto tempo deduzindo fórmulas, aquilo não era útil, tínhamos que memorizar um monte de coisas. Isso foi muito marcante para mim, porque desde aquela época ficou na minha cabeça, a educação está errada, tem alguma coisa mal entendida nisso aí, tem alguma coisa de estranho. E as coisas que aquele professor me ensinou eu nunca esqueci, era uma figura fantástica, sensacional. Se existe uma coisa interessante é você aproximar a criança ou adolescente desses criadores da história. Como se fosse uma vivência teatral mesmo, entrevistar tal pessoa, entrevistar Leonardo da Vinci, entrevistar Albert Einstein, conversar, ver como é a mente de uma pessoa que não se contentou em simplesmente sobreviver, que quis agregar valor, como essa pessoa pensava, como ela agia, quem era ela, como é que ela chegou onde chegou, qual era o seu estímulo, qual era a sua motivação, que ela tenha essa proximidade humana, de tal maneira que ela possa sentir esses germes também dentro dela, esse ímpeto de renovação também dentro dela. Então, colocá-los como se vivessem próximos dessa pessoa, como num pequeno teatro. Ou seja, hoje vamos conversar com Albert Einstein, vamos ver qual foi a inquietude que o levou a ser o que ele era, vamos entender como é que ele chegou aí, cada vez mais humanizar o conhecimento, para que ele se sinta capaz de também gerar conhecimento. Conhecimento como algo humano, como algo que nasceu de uma ânsia humana por expandir, por ir adiante. E que ele também pode e deve ter essa ânsia. E pode e deve fazer coisas grandiosas. Enfim, pequenas dinâmicas desse tipo. Poderiam ser pensadas muitas, aqui são meramente algumas possibilidades que eu coloquei, aventei. Todo mundo pode pensar em outras, mas o fato é que a gente poderia ter um programa pensado para que essa criança percebesse que, sendo humano, ela tem todas as portas de oportunidades do mundo abertas para ela. Sendo humano, ela tem chance de fazer diferença para si própria e para o mundo, de sair daqui melhor do que chegou, de ser fator de soma. Então, muitas e muitas dinâmicas, que eu tenho certeza que tem gente muito mais criativa do que eu por aí, poderiam ser criadas, poderiam ser utilizadas, para que informação e formação andassem de mãos dadas. A educação deve despertar para a sua verdadeira natureza. E é isso que a educação deveria fazer, transformar as pessoas em seres mais humanos, ou seja, mais justiça, mais fraternidade, mais bondade, mais amor, mais inteligência, mais criatividade, porque eu passei por um processo educativo. Quem dá essas coisas, se a educação não dá? A educação deveria fazer com que o homem almejasse a plenitude da sua condição humana e o ajudasse a caminhar para lá. O futuro pede pressa em fazê-lo, e realmente pede. Chega um determinado momento que nós somos crianças lidando com facas afiadas. Os nossos inventos, as nossas criações são complexas e perigosas, e o nosso suporte moral muitas vezes não dá conta delas. E temos tido muitos prejuízos ao longo da história com isso. Chegou um determinado momento que temos que ter um ponto de inflexão. Humanizarmos a educação. Recuperarmos uma educação que alia formação e informação. Isso é basicamente o bate-papo que eu teria a trazer para vocês. Eu espero que seja inspirador, para que a gente faça algumas reflexões que possam nos mobilizar a entender o quanto é premente que a educação se modifique e quanto a filosofia pode aportar a isso. E o quanto o trabalho que a filosofia sempre fez ao longo da história foi sonhar com uma educação desse tipo. Eu espero que possa ser inspirador para você essa reflexão.